Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Ricardo Daniel de novo trazendo mais uma videoaula para todos nós. Gente, o tema de hoje é semelhanças atômicas. E aí eu pergunto para você, você conhece a família ISO? Sim? Não? Pois é o que nós vamos ver após a nossa vinheta. Roda a vinheta! Galera, para que a gente possa saber um pouquinho acerca das semelhanças atômicas, é importante que nós passemos a conhecer um pouquinho sobre a representação do elemento químico, tá bom? Isso vai facilitar muito para todos nós quando a gente for resolver possíveis questões, tá beleza? Então o que foi que eu coloquei para vocês aqui no quadro, tá? Venham comigo. Olha só o que eu tenho aqui. Em primeiro lugar, representação do elemento químico. Como é que eu posso representar o elemento químico em termos de número de massa, em termos de número atômico? Comigo. Eu tenho aqui o símbolo do elemento químico, que eu coloquei a letra X, tá certo? E eu vou ter o quê? O A, que é o número de massa, e vou ter o Z, que é o número atômico, tá? Perceba nessa ocasião aqui que os dois, tanto o número de massa como o número atômico, eles estão do mesmo lado do símbolo, tá certo? No segundo caso, o que eu tenho? O símbolo, tá certo? No meio. E eu tenho o quê? A letra A, que é o número de massa, e a letra Z, que é o número atômico, em lados opostos, tá certo? Vale isso também? Vale. E ainda tem um terceiro caso, qual seria? A letra A e a letra Z do outro lado do símbolo, tranquilo? Então eu posso ter para vocês aqui, no caso, três maneiras de representar esse elemento químico, tá bom? Agora é o seguinte, em termos de íons, como é que eu devo representar para não confundir todo mundo, né? O que eu tenho? Eu tenho o meu símbolo do elemento químico, que eu coloquei a letra Y pra gente, tá? Eu tenho o quê? Eu tenho a letra A aqui em cima, tá certo? Número de massa. Tenho a letra Z, número atômico ou número de prótons. E do outro lado eu vou ter o que, gente? A carga. Lembra daquele sinalzinho de positivo ou sinalzinho de negativo? Que aparece muitas vezes acima do símbolo do elemento químico? Né? Então, ou seja, aqui é a nossa carga iônica, tá? Lembrando a vocês que no caso dos íons, eu tenho os íons positivos, os cátions, é isso? E tenho os íons negativos, os ânions. Cátion, né? O que acontece? Tem cargas positivas a mais do que as cargas negativas. E o que? Os ânions têm cargas negativas a mais do que cargas positivas, tá bom? Então a ideia dos íons seriam essa. Olha só o que eu coloquei para vocês. Eu coloquei para vocês alguns exemplos com cálcio, tá? Representando o cálcio da seguinte maneira que a gente explicou para você agora, ok? Eu tenho cálcio 40-20 de um lado, tá certo? Eu tenho o que? Cálcio 40-20 em lados opostos os números, ok? E tenho o que? Tenho cálcio também 40-20 do outro lado. Então existem essas três maneiras de representar o cálcio, certo? Em termos de íons, o que nós vamos entender? 40-20, tá certo? E nós vamos ter o que? Nós vamos ter a carga do cálcio, que é 2+. O cálcio, ele é um íon positivo, ele perdeu 2 elétrons, tá certo? Daí a carga dele ser o que, gente? 2+, tá bom? Então essa é a maneira de você representar. Com essa representação que está aqui, eu posso o quê? Eu posso expor as possíveis questões que vêm trabalhar com a gente com o chamado PASNE. Lembra do PASNE? Ah, você não está ligado não? Seria o PASNE? Gente, PASNE é aquela questãozinha que pede para você quem é a quantidade do número de prótons, a quantidade do quê? Do número de massa que o elemento químico vai ter, do número atômico dele, do número de nêutrons e do número de elétrons, né? Então, eu coloco para vocês sempre o PASNE. A gente vai fazer questões aqui, vocês vão observar essas letras, vamos dizer, né? Chamado de PASNE, tá bom? Então, ou seja, nós temos o número de prótons, tá? Nós temos a massa, nós temos o número atômico, nós vamos ter até então, né, o número de nêutrons e o número de elétrons, ok? Vamos fazer isso aí? Vamos nas nossas questões no próximo quadro que a gente vai falar para vocês, tá bom? Mas agora, eu perguntei no início da aula para vocês o que era a família ISO, né? Se você conhecia a família ISO, tá certo?
eis para vocês a chamada família ISO, tá bom? Tá faltando ainda mais um integrante que a gente vai ver na próxima tela, tá bom? Então o que nós temos aqui? Nós temos a família ISO, onde eu tenho os chamados isótopos, isóbaros, isótonos, tranquilo? Olha só que cada palavrinha dessa eu acabei destacando uma letrinha, justamente para você entender, né? Para você compreender, para você memorizar que o isótopo você vai ter o quê? Mesmo número atômico. Então você vai comparar elementos químicos, comparar até então os elementos químicos, de tal modo que você vai verificar se eles têm o mesmo número atômico. Se tiver o mesmo número atômico, são o quê? Considerados isótopos, tá? Detalhe, esses caras têm também o quê? Diferente número de massa, ok? Eu peguei para vocês aqui, ó, o hidrogênio nas três formulações que ele vai aparecer para a gente. Primeiro é o hidrogênio, o segundo quem é? É o deutério, e o terceiro ele é o trítio, tá? O que vai acontecer? Eu tenho hidrogênio 1, eu tenho hidrogênio 2 e 1, e tenho hidrogênio 3 e 1. Percebam vocês que nós temos um número em comum aqui no hidrogênio. Quem é esse número? O número 1, tá certo? Veja que ele está onde? Na parte de baixo, na parte inferior do símbolo do elemento químico, tá? Então é uma maneira de você compreender também isso. Então esse cara que está aqui, ó, os três, tem em comum o número 1, que é chamado número atômico, logo eles têm o mesmo número atômico, logo eles vão ser o quê? Isótopos. Show de bola? Muito massa, né, gente? Isso aqui é muito fácil, tá? O que nós temos aqui então adiante? Os isóbaros. Percebam vocês que no caso dos isóbaros, eu comparei aqui até então carbono e nitrogênio. Qual a definição dos isóbaros? Possui um igual número de massa e o quê? E diferente número atômico. Então os números de massa, que são aqueles números que estão lá em cima, deverão ser o quê, gente? Iguais entre os elementos químicos que você está comparando, tá bom? Então perceba, carbono e nitrogênio. Olha só o que nós temos em comum. Carbono 14, né? De massa e 6 de número atômico, nitrogênio 14 de massa e 7 de número atômico. Percebam que os números de cima, o 14, são o que, gente? Iguais. Automaticamente esses caras são o que? São considerados isóbaros, porque tem A igual a 14, tá bom? Então não esquece, né? Pela representação do elemento químico, nós podemos definir cada um desses da família ISO. Tá certo? Então basta você entender onde é que está colocado na representação do elemento químico, né? Onde é que está colocado o número de massa, onde é que está colocado o número atômico, onde é que está colocado o número de nêutrons, você consegue realmente definir bem direitinho a família ISO de boa, tá beleza? Continuando com vocês, que nós temos aqui os isótonos, tá? O que nós temos para os isótonos? Igual o número de nêutrons, eis a letrinha destacada, a letra N, né? A letra que significa número de nêutrons para a gente. Consequentemente, eles vão ter diferente número atômico e diferente número de massa. Show de bola? Comparei aqui, ó, com vocês agora carbono de novo, né? E agora com o quê? Com o oxigênio, tá? O que vai acontecer? Carbono de massa 14, de número atômico 6. E você tem aí o oxigênio de massa 16, tá? E número atômico 8. Percebam vocês que os números são diferentes, tá? Tanto do elemento químico para o outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a utilização desta formulazinha aqui. Eu vou tentar calcular por esta forma. Se você até então não lembrar dela, basta você ver o quê? Número maior menos o número menor. Essa é a dica nossa, tá certo? Então se você não lembrar dessa formulazinha aqui do número de nêutrons, que é igual a A menos o Z, basta você lembrar que o quê? Que você precisa fazer apenas o número maior menos o número menor. O número maior menos o número menor, você encontra o número de nêutrons desses rapazinhos que estão aqui, tá bom? Perceba que quando eu faço 14 menos 6, eu encontro N igual a 8. Quando eu faço 16 menos 8, eu encontro N igual a 8, tá bom? Logo, os dois elementos químicos, carbono e oxigênio, vão ser considerados para a gente como o que, gente? Como isótopos, tá? Detalhe que eu chamo a atenção de vocês. Qual é esse detalhe importante, tá? Olha para cá de novo, comigo. Se você verificar que os elementos químicos que vocês estão comparando um com o outro, tá? Possuem o mesmo número até então entre eles, né? Na parte de baixo, esses casos são o que? Vão ser isótopos, tá bom? Se você comparar direitinho um com o outro e observar que os números de cima são iguais, esses casos são o que? São isóbaros. Percebeu que os elementos que você está comparando, tanto massa como número atômico, são diferentes? O que vai acontecer? Provavelmente esse cara vai ser o quê? Vai ser, até então, para a gente aí, quem? Um
isótono, tá certo? Então veja, basta você fazer o cálculo, né, por essa fórmula, ou fazer como eu falei para vocês, subtrair o maior do menor, você consegue verificar se eles vão ser realmente isótonos, beleza? Tranquilo? Facinho, né, gente? Essa parte que está aqui, a família ISO, tá? A família ISO chegou para a gente para poder facilitar a nossa vida dentro do mundo da química, dentro do mundo da atomística, tá bom? Tá faltando a gente ver o quê? Os isoeletrônicos e fazer algumas possíveis questões, tá certo? Eu vou o quê? Vou dar uma geral na minha lousa, vou colocar a nossa próxima tela e aí você vai chegar comigo, tá bom? Na nossa continuação de vídeo, tá certo? Peço que você me aguarde aí um instantinho para que a gente possa voltar com a nossa nova tela, beleza? Aguarde um pouquinho. Valeu! Prontinho, pessoal. Voltamos agora, tá? Com a nossa aulinha de semelhanças atômicas, tá certo? Continuando com vocês um pouquinho mais sobre semelhanças atômicas, tá? Trazendo para vocês o último componente da família ISO, os isoeletrônicos. Lembra que nós falamos com vocês na tela anterior sobre os isótopos, os isóbaros e os isótonos? Então agora a gente fecha a família ISO com quem? Com os isoeletrônicos, tá? O que é que fala esse rapaz? Esse rapaz fala que os átomos que você vai comparar um com o outro tem que ter o mesmo número de elétrons, tá? Então isoeletrônicos, como o próprio nome está dizendo pra gente, eles deverão ter o mesmo número de elétrons, ok? Muito fácil, tá, gente? Olha agora alguns exemplos pra gente, tá certo? Olha só, se eu comparar o átomo de cálcio com o átomo de potássio, você vai observar a condição dos dois serem o que, gente? Isoeletrônicos. Perceba você, no átomo de cálcio, o que eu vou ter aqui? Vou ter a massa dele 40 e vou ter até então, né, o número atômico 20 e ele possui carga 2+. Já no átomo de potássio, o que ele vai acontecer com ele? Ele tem massa 39, tem número atômico 19 e tem carga +1, que a gente representa muitas vezes somente pelo sinal. Tudo bem? Ok? O que vai acontecer? Você vai verificar que os dois, eles são isoeletrônicos, tá certo? Basta olhar o quê? Basta olhar o número atômico dele e olhar também o quê? A carga dele, tá certo? Número atômico e a carga. E você vai verificar aquela condição. Se a carga ela é positiva, você subtrai, não é isso? Se ela for uma carga negativa, o que vai acontecer? Você vai somar essa carga junto do número atômico, tranquilo? Como as cargas aqui são positivas, o que vai acontecer? O número de elétrons que eu vou ter aqui no cálcio, tá certo? Vai ser igual a quanto? 20 menos 2, tá certo? Então vai ser o quê? Vai ser igual a 18, tá bom? Do mesmo jeito, se você olhar direitinho para o potássio, você vai observar. O número atômico dele é 19, tá certo? Ele tem carga o quê, gente? Positiva, tá bom? Então vai ficar o quê? O número de elétrons dele vai ser igual a 19 menos, não é isso? Menos, na verdade, que menos o 1 aí que tá aí, totalizando também quanto pra gente? Totalizando 18. Então perceba que eu tenho o quê? Que eu tenho no cálcio 18 elétrons e que eu tenho no potássio também 18 elétrons. Logo, os dois serão o quê? Os dois serão isoeletrônicos. Ok? Muito fácil, muito fácil. Vamos pegar mais um exemplo? Olha só que nós temos aqui o sódio e nós temos aqui o oxigênio. Tá certo? Perceba você, o sódio tem o quê? Massa de número 23 e tem o quê? Número atômico 11. Assim ele tem o quê? Uma cargazinha positiva, ele é um íon positivo, tá? Do mesmo modo, se você pegar aí o oxigênio, você vai ter o quê? Você vai ter aí a massa dele 16, tá? O número atômico dele vai ser 8 e a carga que ele vai ter, 2-, tá bom? O que vai acontecer? Eu vou verificar agora com vocês o número de elétrons desse rapaz e o número de elétrons desse rapaz que está aqui também. Se os dois tiverem o mesmo número de elétrons, eles vão ser o quê? Isoeletrônicos. Show de bola? Então percebam vocês, 11, número atômico dele, tá? Como a carga é positiva, você vai fazer o quê? Você vai subtrair, tá bom? Então 11 menos 1, não é isso? Vai ser igual a quanto? É igual a 10. Então esse cara tem 10 elétrons, tá? Olha só esse rapaz que tá aqui, o oxigênio. O oxigênio tem o quê? Número atômico igual a 8, né? E a carga dele é menos 2. O que vai acontecer? A carga é negativa, você vai somar junto o quê? Junto do número atômico dele. Então, 8 mais 2 gerou o que pra gente? Gerou pra gente aqui
10, tá certo? 10 elétrons, tá? Então perceba aqui o quê? Que o sódio tem 10 elétrons, que o oxigênio também tem 10 elétrons. Já nesse caso aqui, eles vão ser o quê? Vão ser também considerados como isoeletrônicos. Show de bola, show de bola? Muito fácil, né, galerinha? Isso aqui, muito fácil, muito tranquilo. Caso você não lembre direitinho, né, do processo, em só olhar pelos números, o que você vai fazer? Não esquece, nós temos uma formulazinha, tá bom? É igual a Z mais ou menos a carga até então, tá certo? Utilizou essa fórmula que está aqui, você consegue responder a questão do mesmo jeito e saber se ele vai ser isoeletrônico ou não. Beleza, beleza, beleza? Tranquilo, tá? Beleza, show de bola? Vamos passar para cá agora. Eu tenho aqui com vocês duas questõezinhas importantes sobre o quê? Sobre a condição de semelhanças atômicas e também de partículas subatômicas, tá? Nós fizemos um vídeo anterior, né, sobre o quê? Sobre partículas subatômicas, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, tá certo? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa primeira questãozinha baseado nisso. E uma segunda questãozinha a gente vai falar o quê? Falar com vocês acerca de semelhanças atômicas, tá bom? Bem tranquilo, bem fácil. Vem comigo que vai ser o quê? Vai ser show de bola, tá? Perceba você o seguinte, na primeira questão, ele quer o seguinte, ele quer que você determine o chamado Paz-né. Olha o que foi que eu falei com vocês, né? Eu falei para vocês o quê? Gente, vocês conhecem o Paz-né? Então tá aqui o Paz-né. Nós temos o quê? O número de prótons, o número de massa, o número atômico, tá certo? O número de nêutrons e o número de elétrons. Então, chamado que é chamado pra gente de Paz-né, tá bom? Você pode determinar em cada elemento químico? Pode, cada átomo, você pode trabalhar com eles tranquilamente, tá certo? Eu tenho o quê? Eu tenho aqui o argônio e tenho aqui quem? O magnésio, tá certo? Então, dois átomos aqui presentes com as suas informações respectivas. Nós vamos determinar o chamado Paz-né de cada um deles, tá certo? Numa segunda questão, o que ele quer da gente? Ele está te dando para você dois átomos, os átomos A e B, e está pedindo que você calcule, que você determine o valor até então de Z e de A, ou seja, do número atômico e do número de massa. Também bem tranquilo, tá certo? Vamos resolver o primeiro. Olha só como é que se resolve o primeiro. Nós temos aí o argônio, tá? O argônio, se você olhar direitinho, ele é 4018. Não sei o que é, tá bom? Vamos lá, não sei o que é. Vamos tentar desvendar. Vocês vão desvendar junto comigo aí em casa, né? Bem direitinho como é que se organiza isso aqui, tá bom? E eu tenho o magnésio, 2412, e tem uma cargazinha dele aqui que é o que, gente? Que é 2 mais, tá? Como é que a gente vai fazer agora com esses dois caras? Em primeiro lugar, vamos lá. Ele quer que você diga o quê? Diga pra gente qual seria o número de prótons dele. O número de prótons dele, né, é o número que está lá embaixo do elemento químico, né, gente? Ou seja, as cargas positivas dele, tá bom? Então, se você olhar direitinho, aqui no número 18, ele representa tanto para a gente como o quê? Como o número de prótons, como também o número atômico dele, tudo bem? Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos ter aqui no P o valor igual a 18. Tudo bem, tudo bem? Olha só, se você encontrou o P igual a 18, você sabe que P deverá ser igual a Z, não é isso? O estado fundamental, carga igual a 0, tá? Então, se P é igual a 18, o Z também vai ser o que, gente? Igual a 18. Tranquilo? Bem facinho, tá bom? Qual seria o número de massa dele? O A, né? Basta você olhar para onde? Para a parte superior do elemento químico, né? Do átomo até então, tá? E você vai encontrar aí o valor igual a 40. Tá certo? Esse valor 40 é o nosso valor até então de massa, tá? Qual seria o número de nêutrons desse rapaz? Basta você fazer aquela situação que eu falei para vocês, né? Ou utilizar a expressão N é igual a A menos Z, ou você basta olhar para cá, 40 menos 18, tá bom? 40 menos 18 gera para a gente quanto? 22, né? Então aqui vai ser o quê? Igual a 22, tá certo? E para finalizar o nosso Paz-né do argônio, nós precisamos determinar aqui o número de elétrons dele, tá certo? Então, se você olhar direitinho, ele é o quê? Ele é um elemento químico que está no estado fundamental, carga igual a 0. Se ele tem carga igual a 0, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser o quê? Vai ter o número de elétrons igual ao número de prótons, que é igual ao número atômico dele, tá bom? Então, no caso aqui, nós temos o quê? Nós temos aí até então o número de elétrons igual a 18. Beleza? E você determinou junto comigo aí o que, gente? O Paz-né do argônio. Vamos fazer agora a mesma situação para quem? Para o magnésio, tá certo? Lembrando que o magnésio agora tem algo diferente em relação ao próprio argônio. Ele tem o quê? Ele tem um número a mais com uma carga, né? Na verdade, né? Seria uma carga dele até então como íon, tá? Então, bora nós. O que vai ser o número de prótons dele? Olha só, o número de prótons dele,
12, né? Então você vai lá e coloca 12, tá certo? O número de prótons dele é igual a 12, ok? Qual seria o número de massa desse rapaz? Seguindo a sequência do pais, né? Tá bom agora dessa vez? Qual seria o número de massa desse rapaz? Se você olhar direitinho, ó, 24. Você vai lá e coloca 24 é o número do quê? Da massa do magnésio, tá certo? Qual seria o número atômico dele, que é a letra Z? Se você olhar direitinho, igual a 12, né? P é igual a Z, tá certo? Então vai ser o quê? Vai ser igual a 12 aqui, então, pra gente, tá certo? O que nós temos aí como número de nêutrons desse rapaz? Basta você utilizar aquela expressão, né? Que o número de nêutrons é igual a menos o Z, ou se você não lembrar, o que você vai fazer? 24 menos 12, tá certo? Que vai gerar pra gente quanto? 12 também, ok? Gera pra gente aqui um 12, bem tranquilo, que é o número de nêutrons, tá? Agora vem a questão. Se ele é um íon, o número de elétrons dele vai o quê? Não vai ser mais igual ao número de prótons e nem mais igual ao número o quê? O número atômico dele, tá? Você tem que fazer aquela expressãozinha, né, que é o E é igual a Z, mais ou menos a carga dele, tá? Ou então você vai lembrar, se ele for um íon positivo, você o quê? Desconta, subtrai. Se ele for um íon negativo, você soma, tá bom? Então, nesse caso que tá aqui, você vai fazer o quê? Você está observando que ele é um íon positivo, ele é 2+, o que vai acontecer? Você vai subtrair. Então, você vai ter 12 menos 2, tá certo? 12 menos 2, que gera pra gente o número de elétrons igual a 10, ok? Veja só, você acabou determinando aqui o paz, né, do magnésio também, tá bom, gente? Então, ou seja, são questões tranquilas, são itens tranquilos? Tranquilos, tá? O paz, né, se determina dessa maneira, tá certo? Muito fácil? Fácil demais. E eu tenho certeza que você que está aí fazendo, resolvendo junto comigo, né, conseguiu fazer isso aqui muito mais primeiro do que eu, né? Responder isso aqui muito mais primeiro do que eu até então, até agora, beleza? Vamos para a segunda questãozinha para a gente fechar esse momento, tá bom? A nossa aula de hoje. O que nós temos aqui até então? Nós temos que determine Z e A, ou seja, o número atômico e o número de massa desses dois átomos aqui, o átomo A e o átomo B. Detalhe importante, o átomo A tem massa 5x, o átomo B tem massa 4x mais 8. O átomo A tem número atômico ou número de prótons 10 mais x. Tá? E o átomo B tem número atômico, o número de prótons, 11 mais x. Professor, e agora o que eu devo fazer? Calma, isso aqui tá tranquilo, tá certo, gente? Não que não se atrapalhe quando aparecer letras para você, vizinho aos números também lá, tá bom? O que vai acontecer? Você vai fazer uma expressãozinha. Na grande maioria das vezes, você vai trabalhar com o quê? Com uma equaçãozinha do primeiro grau, tranquilo e calmo da matemática, tá certo? Por quê? Porque você vai armar essa expressão de que maneira? Isso aqui, ó, está dizendo para você essa informação de extrema importância, tá bom? Ele fala para você que os átomos A e B, eles são o que, gente? São isóbaros, tá? Então, essa informação que está aqui, ela é de extrema importância para a nossa questão. Por quê? Porque é através dela que você vai fazer a jogadazinha aqui na questão e vai matar a questão de boa, tá bom? Olha só, se os caras A e B são isóbaros, o que você tem que fazer? Tem que lembrar do conceito de isóbaro. Eles têm o mesmo número de massa e diferente número atômico. Tranquilo? Lembrado? Então o que vai acontecer? Se são isóbaros, tem o mesmo número de massa. Onde é que está a massa do A? 5x. Onde é que está a massa do B? 4x mais 8. O que você vai fazer? Igualar uma expressão à outra. Faz o cálculo direitinho, tá? Encontra o valor de x, substitui em todo mundo e você vai ter de imediato o Z e o A de todo mundo, tá bom? Olha só como é fácil. O que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Primeiro, vou colocar assim. Primeiro, o que nós vamos fazer? Vamos encontrar o quê? Vamos igualar os números de massa de cada um deles. Então, eu tenho aí, ó, 5x, tá certo? É igual a quanto? É igual a 4x, tá certo? Mais 8. O que vai acontecer? Isso aqui, 5x menos, olha só, menos 4x. Por que menos 4x? Porque esse 4x está do outro lado, ele vem para o outro lado de cá, negativo, não é isso? Então eu vou ter o quê? Vou ter aqui, ó, 5x menos 4x, tá certo? Igual a 8. Igual a 8. Tranquilo? Então logo eu vou o quê? Logo eu vou descobrir que o meu x aqui, gente, é igual a quanto? É igual a 8. Opa, eu acabei de encontrar
o meu valor de x, tá certo? Se eu encontrei meu valor de x, o que vai acontecer comigo então? Eu vou substituir, onde tiver x aqui, esse valor o quê? Por 8, tá bom? Então o que vai acontecer? Esse cara que tá aqui, ó, vai ficar como? Vai ficar 5, ó, 5 vezes 8, tá bom? 5 vezes 8. Esse cara que tá aqui, ó, vai ficar quanto? Vai ficar, ó, 10, tá certo? Mais 8, tranquilo? Beleza? Esse cara que tá aqui, ó, vai ficar como? Vai ficar 4 vezes 8 mais 8. Tranquilo? Beleza? Esse cara que tá aqui embaixo vai ficar como? Vou colocar ele para cá, tá? Vai ficar como? Vai ficar 11 mais 8. Ok? Então, ou seja, bem facinho, bem facinho, bem facinho. Onde tiver x, você acabou o quê? Substituindo, tá bom? Então, eu vou melhorar esses dois átomos agora. Como é que ficaria? Ficaria assim, tá aqui o átomo A, tá certo? E tá aqui o quê? O átomo B pra gente. Então, o que nós vamos ter? Vamos ter o seguinte... O átomo A, qual a massa dele agora? 5 vezes 8, vai gerar pra gente quanto aí? Vai gerar pra gente 40, tá bom? No átomo B, 4 vezes 8, 32, mais 8, 40. Então, olha só, eles têm o quê? Eles têm o mesmo número de massa, logo eles são isóbaros mesmo para valer. Estão observando aí direitinho, tá bom? O que vai acontecer agora? O número o número atômico de A vai ser quanto? 10 mais 8, que gera 18 para a gente, tranquilo? O que vai acontecer agora com o átomo B? Nós temos aí, ó, 11 mais 8, que gera para a gente quanto? 19, tá? Então, percebam vocês que nós temos aqui, ó, a nossa resposta da nossa questãozinha, né? Até então, de semelhanças atômicas, tá certo? Onde eu tenho o quê? Onde eu tenho o Z do A valendo 18, a massa do A valendo 40, eu tenho o Z do B valendo 19 e tenho o que? O A do B valendo 40. Percebam vocês que o que? Que eles dois são isóbaros para valer, ok? Gente, difícil? Fácil, 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 né, gente? Muito fácil, tá? Essas questões jamais podem perder, tá bom? Beleza? Tranquilo? Do jeito que está aqui, vocês conseguem resolver qualquer outra questãozinha que venha para vocês de semelhanças atômicas ou até então de partículas subatômicas. Tranquilo, beleza? Gostaram da aula de hoje? Sim ou não? Tranquilo? Então o que eu vou pedir para você? Vou pedir para você algo de extrema importância para todos nós. O que é? Você compartilhar essa aula, tá bom? Você vai compartilhar essa aula para mim, você vai clicar lá no joinha para mim, tá certo? No nosso vídeo, tá certo? E você vai o quê? Vai clicar também no sininho, que é para você receber novas notificações de novos vídeos. Tá bom então? Beleza? Então agradeço a todos vocês, né? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Valeu, galerinha. Até mais.